Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltamos para mais uma dica para o Enem e o tema de hoje envolve a biotecnologia. Vamos falar sobre a clonagem de organismos. Acompanha aí. Bem pessoal, o processo de clonagem ele visa a produção de organismos que são geneticamente idênticos. O biotecnólogo, ao clonar um ser vivo, ele faz uma cópia desse organismo. Mas por que clonar um ser vivo? Porque esse ser vivo apresenta características que são favoráveis, principalmente do ponto de vista comercial. Já uma realidade no mundo, a clonagem de animais para pecuária, como bovinos, porcos, ovelhas. Aqui no Brasil, a clonagem em plantas também é uma realidade. Praticamente toda a soja, milho e cana-de-açúcar que são produzidos em larga escala são produzidos através de um processo de clonagem. Esse ano, pela primeira vez, nós tivemos a produção de um clone de primata lá no Japão. Bem, pessoal, a clonagem de plantas é um processo interessante e que envolve a produção de organismos geneticamente idênticos. Se escolhe uma planta de variedade comercial, se faz lavagens com desinfetante, água destilada e se extrai um explante dessa planta. O explante é um pedaço dessa planta. Esse pedaço ele é colocado no meio de cultura e através de estimulação química é produzido um calo, que é uma massa de células desse vegetal. Esse calo ele é fragmentado e distribuído em mais tubos de ensaio que geram outros calos. Assim a gente produz cópias desse organismo. Após a produção de vários calos, esses são transferidos para um segundo tubo de ensaio em que vai ocorrer a indução de produção de raiz e de folhas. Assim eu tenho uma muda. Essas mudas, produzidas em grande quantidade, depois de um tempo, são colocadas em vasos e depois, na próxima safra, elas são plantadas. Isso é o que a gente chama de micropropagação. Então olha aqui, ó, por micropropagação, a gente produz pequenas mudas, por exemplo, de cana-de-açúcar. E essas mudas vão ser usadas na produção de cana, visando a produção de etanol nas usinas. Bem, pessoal, o processo de clonagem de animais envolve a retirada de uma célula somática, uma célula do corpo, de uma variedade de um organismo que deveria ser clonado. Bom, o objetivo dessa célula somática, 2N, é a extração de um núcleo. Esse núcleo contém a carga genética total desse organismo que vai ser clonado. Também se precisa de um óvulo anucleado. Se extrai um óvulo de uma fêmea da espécie desse animal e também se retira o núcleo. Só que aqui o núcleo pode ser descartado. O interessante para a clonagem aqui é o óvulo sem o núcleo. Usando descargas elétricas, a carga genética total do animal que vai ser clonado, ela é introduzida no óvulo e assim se produz um zigoto por clonagem. Esse zigoto se desenvolve no embrião. Essas células do embrião, elas podem ser implantadas numa mãe de aluguel e assim um clone vai ser produzido. Isso é o que a gente chama de clonagem reprodutiva. Agora, as células produzidas aqui do embrião, elas também podem ser cultivadas em meio de cultura. A gente pode chamar essas células de células-tronco. Esse é um processo de clonagem que a gente chama de clonagem terapêutica, já que as células-tronco vão poder ser usadas para a produção de tecidos que nos interessam. Bem, pessoal, pensando na clonagem reprodutiva, o caso mais famoso é o da Dolly. A Dolly é uma ovelhinha de cara branca. Ela foi produzida a partir de célula somática de uma ovelha de cara branca. Olha aqui, ó, essa ovelha de cara branca, ela doou células de glândula mamária e das células 2N de glândula mamária foi extraído o núcleo. De uma outra ovelha de cara preta foi extraído o óvulo e o óvulo também teve seu núcleo removido e aí ficamos só com o óvulo anucleado. A fusão do óvulo anucleado da ovelha de cara preta com o núcleo 2N da glândula mamária de uma ovelha de cara branca gerou um zigoto. Esse zigoto se desenvolveu no embrião e o embrião foi implantado no útero de uma ovelha de cara preta. Após o tempo de gestação, o que nasceu foi uma ovelha de cara branca, idêntica àquela que doou o núcleo da glândula mamária. É a Dolly, essa ovelhinha de cara branca. Pessoal, esse é um processo que já é uma realidade, mas que existem uma série de problemas relacionados à clonagem. Por exemplo, o envelhecimento precoce, por exemplo, a morte de muitos animais, já que a clonagem, para ela ocorrer, são necessárias muitas tentativas. Muitos animais nasceram com placentas anormais, gigantismo, isso é muito comum em ovelhas e gado, cardiopatias, problemas cardíacos em porcos, problemas pulmonares em vacas, ovelhas e porcos, problemas imunológicos e defeitos musculares também ocorreram.
Bom, como todo processo biotecnológico, a clonagem ela precisa ser discutida do ponto de vista ético. Para que clonar? Que organismos devemos clonar? Por exemplo, seria possível a clonagem de um ser humano? Possível seria. A gente extrair o núcleo de uma célula somática de um ser humano, colocaria num óvulo anucleado, esse zigoto produzido pela clonagem geraria um embrião que seria implantado numa mãe de aluguel e geraria um clone. Isso já aconteceu? Não. Isso nunca aconteceu por questões éticas, a não ser na novela. Lá na novela, o Lucas, que é essa pessoa que ela foi clonado, o clone do Lucas é o Léo. Quem fez isso? Quem fez isso foi o Albieri, né? Não sei se vocês lembram. O Albieri era o geneticista sem ética que fez o clone. Esse é um processo que precisa ser regularizado. A clonagem na espécie humana realmente não é uma realidade atual, não sei se será, por questões éticas. Muito bem, pessoal. Então essa foi a primeira dica sobre biotecnologia, um tema muito frequente na prova. Tem sempre uma lista de exercícios na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar, assim essa informação pode chegar para mais pessoas. Valeu, até a próxima!